Mas veio e não para, né? Fala, moçada, beleza? Como vocês estão? Bom, vamos falar um pouquinho sobre pneu, voltado não só para F900, né? Mas também aí para outras motos do estilo. A gente pode falar de uma Tiger, seja a 900, seja a 1200. A gente pode falar de Africa Twin, a gente pode falar de F900 GS, 850 GS, 900 Adventure, Himalayan. Então assim, cara, é óbvio que as medidas aí elas podem se alterar um pouco, mas os pneus que a gente vai falar são geralmente pneus configurados nessas motos Big Trails, tá bom? R1300 e por aí vai, tá? Bom, então vamos lá. Cara, essa moto aqui, a F900 GS, era uma moto até mais que as 1300. É uma moto mais voltada para off, tá? Então, a configuração de roda dessa moto é uma Aro 21 na dianteira e uma Aro 17 na traseira, certo? Se eu não me engano, a 1300 ela tem uma roda Aro 19 na frente, é uma roda menor, tá? Então essa aqui seria a moto da BMW, mais aí mais voltada para off, né? Com mais tendência para você fazer um off-road. Essa versão aqui muito mais, tá? A versão aqui a Trophy, né? Seria a GS, a F900 versão normal, sem ser Adventure. Ela é mais voltada ainda porque é uma moto mais leve, tá? Então beleza. Então, seguindo esse conceito, o que a gente tem nessa moto? Não só a 900 quanto a 1300, elas são motos configuradas com um pneu da Metzeler, tá? É o que está vindo hoje de fábrica da BMW, o Metzeler Tourance Next, tá? Ele é um pneu mais liso, tá? Mais liso eu digo assim, menos para off-road, né? Um pneu mais on-road, mais liso que os Tourance normal, tá? Eu tive uma G310 e mesmo ela com a roda de liga, né? Ela vinha configurada com pneu Tourance normal, cara. E o Tourance normal é um pneuzinho bacana, viu? Pneuzinho bem cravudinho. Então beleza, essa moto aqui vou colocar na tela aí. Qual é esse pneu? Não tá mais nela, tá? Eu já troquei o terceiro par de pneu já. Não por quilometragem rodada, mas porque eu acabei tirando o par original, tá guardado. E aí eu fui testando alguns pneus mais voltados para off-road, né? Eu comecei a me aventurar um pouquinho mais. E aí eu comecei a testar os pneus off-road. Beleza? Então é um pneu bem liso, se eu não me engano. Vou colocar preso na tela, vou colocar todas as informações. Mas se eu não me engano, ele é um pneu 90-20. No caso, ele é um pneu 20% voltado para off-road, né? E aliás, 80% voltado para on-road e 20% voltado para off-road, tá? Mas cara, para uma proposta dessa moto aqui, para uma proposta até de uma 1300, sabe? Eu acho que é um pneu muito liso, cara. Eu acho que eles configuram na BMW, assim, por padrão, até porque não é todo mundo, né, que vai querer botar um pneu off, um pneu muito cravudo na moto. Mas assim, a gente pode ver, se eu não me engano, a África vem, se eu não me engano, a CF Moto vai vir, se eu não me engano, a Himalayan, até a Himalayan mesmo, elas vêm com pneus um pouquinho mais off-road, que seria ali mais ou menos o que poderia vir nas BMWs como uma Naked Adventure, né, ou até mesmo o Tourance normal, tá? Mas beleza, era configurada com esse pneu. Não é um pneu ruim, tá? A gente gosta de falar de pneu porque a gente gosta do assunto. Mas assim, não vai te impedir, né, uma pilotagem off-road em nenhum momento, tá? Ele vai ser mais liso, é um pneu que ele vai ser um pouco mais limitante, principalmente no barro. Mas ele vai bem, cara. Ele vai bem em pedra, vai bem em todo lugar. Mas é um pneu liso, tá? Não deixa de ser liso. Troquei esse pneu com mais ou menos uns
10 mil quilômetros, talvez, por aí. Aliás, com 14 mil quilômetros. Foi logo depois de uma viagem, eu fui pro sul, fui com esse pneu liso. Cara, na estrada ele é maravilhoso, vai super bem, a moto toca até 200, não vibra nada, o pneu é sensacional, mas pro off ele acaba deixando um pouco a desejar, tá? Você perde muito a traseira da moto, a dianteira também você perde, né? Ele agarra pouco. Então eu comecei a me envolver um pouco mais com off-road, tá? E decidi comprar o meu primeiro pneu off, que foi um Mitas E10. Hoje ele deve chamar Enduro Trail XT, alguma coisa assim, tá? Mas na época era o conhecido E10. Eu achei esse pneu numa promoção, acabei pagando barato, paguei R$1.700 o par. Eu acredito que o preço normal dele, coloca aí na tela para vocês verem, o preço normal dele deve ser em torno aí dos 2.500 por aí, tá? Eu peguei o meu na versão Dakar. O que é a versão Dakar? A versão Dakar é a versão que a Mitas fala, que ele é um pneu mais reforçado, né? E ele não... dizem que você pode rodar sem calibragem. Então no caso assim de você estar numa viagem e furar seu pneu, a banda do pneu ela é tão reforçada que você pode rodar sem calibragem, né? É óbvio que isso é para um uso emergencial, né? Mas a grande vantagem desse ponto é que você pode rodar com calibragens mais baixas no off-road, tá? Então a lei do off quanto mais baixa a calibragem, maior vai ser a aderência ao terreno, então ele vai te dar mais tração. Só que existe um limite, né? Porque se você deixar muito baixa a calibragem, você pode deslocar o pneu da roda, tá? Então é por isso que você vai ter uma margenzinha ali que você pode colocar. E o Dakar da Mitas, né? O modelo Dakar não, né? A versão Dakar, que são as versões de alguns modelos, ela fala justamente isso. Então com uma bandagem, a banda de rodagem dela é mais reforçada, então ela distorce menos e você consegue jogar calibragens menores, beleza? Pessoal, coloquei então esse pneu, se não me engano foi com 15 mil e quase 16 mil quilômetros, foi isso mesmo, tá? Eu rodei aí esses quase 16 mil com o pneu original, tá meia vida, tá? Rendeu bem, eu achei que rendeu bem. O pneu na minha mão, ele dura bem no geral, tá? Acho que minha tocada é tranquila, então ele dura até bem. Bom, coloquei o Mitas. E aí, qual que foi a experiência do Mitas, tá? Cara, sensacional. É um pneu muito legal. O Mitas E10, se eu não me engano, ele é um pneu 80-20, que é um pneu 80% off-road e 20% on-road. Então ele é justamente o contrário do Turancy Next, tá? Que eu tava. Cara, é um pneu muito off. Vocês vão ver aí na imagem. É um pneu bem off, né? Ele se assemelha muito aí com pneu de trilha mesmo. Ele tem uns cravões grandes, tá? E ele até assusta. Você fala assim, nossa, cara, esse pneu aqui na estrada vai ser horrível. E na verdade não, né? No começo, né, por ser a primeira experiência com esse pneu, no começo eu achei ele estranho, tá? Principalmente para curvar, porque o pneu da frente também é bem cravudo. Então eu achava estranho, a moto puxa um pouco, né? Porque acho que ele agarra mais. Então a dianteira puxa um pouco, você tem que... É um comportamento um pouquinho diferente do pneu liso, né? Mas assim, muito bom o pneu. Na estrada não vibra, viajei com ele já, não vibra na estrada. O motivo de eu ter colocado esse pneu foi porque eu ia fazer uma viagem para Serra da Canastra, mas acabei não fazendo. Então o meu uso desse pneu foi praticamente no on-road, né? Que não é a proposta dele, é onde ele performa de uma forma pior, né, no on-road. E mesmo assim eu gostei muito do pneu, cara. Ali, velocidade de cruzeiro, você pode jogar aí até uns 140, 150 por hora. O pneu não vibra muito. Acima disso, é claro, por ser um pneu off, ele vai começar a vibrar um pouco e você vai ter que tirar a mão. Mas foi muito bem, gostei muito bem, não me deu susto em nenhum momento. Em chuva, nada.
um pneu muito legal, cara. Fiz algumas coisas no off com ele para dar uma testada, né, como que seria o comportamento desse pneu no off. E eu gostei muito. É um pneu que te dá uma segurança extrema no off-road. Então assim, mesmo que você não seja um piloto experiente, como eu não sou experiente, ele te dá muita segurança, né? E você vai aí topar alguns desafios, porque você sente a moto puxando muito menos, você sente a moto deslizando muito menos, distracionando muito menos, né? Então assim, se você for passar num areião, num barro, numa estrada com bastante pedra solta, você vai sentir esse pneu tracionando demais, e você tem um controle muito legal da moto, muito legal mesmo, tá? Então assim, para quem gosta desse mundo off-road, né, quer começar, eu recomendo demais que você comece com um pneu desse. Ele vai te dar muita segurança. É claro que assim, com o liso você aprende bastante, porque se você rodar no liso, você vai rodar com o pneu misto também. Mas cara, vai no pneu misto, se você tem essa vontade, vai num pneu desse e chega a bota que vale a pena demais, tá? Que foi o ponto negativo desse pneu pra mim? A durabilidade, tá? Então, como ele é um pneu que ele é só 20% asfalto, ele acaba gastando, cara. É um pneu mais mole, né? Um pneu para agarrar mais. Então, seja para moto, seja para carro, esse pneu ele vai acabar durando menos, beleza? Na minha mão, eu vou até botar a foto que eu tirei aí. Na minha mão ele aguentou 3.000 km na foto que eu coloquei aí. Só que, o que aconteceu? Ele duraria um pouquinho mais, tá? Eu tinha uma viagem marcada. Por fim acabei nem fazendo, mas eu tinha uma viagem marcada. E eu resolvi trocar esse pneu um pouco mais cedo, porque a viagem ia dar uns 3.000 km. E eu fiquei com medo desse pneu não aguentar. E de fato ele não ia aguentar mesmo, tá? Mas ele aguentaria mais. Eu acho que ele bateria aí pelo menos 4.000 km. Eu acho que ele bateria ali. É claro que assim, qual que é o problema de você gastar muito pneu off? Você pode rodar, você vai chegar ali no TWI e você não vai tomar multa. Mas no off, conforme ele vai perdendo ali os cravos, né? Ele vai perdendo a performance. Então assim, é um pneu ali com um pouco cravo, ele já não vai rodar mais tão legal. Beleza, você pode rodar tranquilo, mas ele vai perder a performance e não vai ficar tão bom quanto um pneu mais novo, beleza? Então, certo, isso aí. A moto já tava com 16, 17, 18, foi por aí mesmo. Rodei uns 2.700, 3.000 km. E aí, cara, resolvi experimentar outro pneu, né? Na verdade, eu queria deixar o... chato. Queria deixar o... Caramba, hein? Queria deixar o dianteiro. Deixei de fato o dianteiro. Ele tá com mitos ainda na dianteira, tá? Queria trocar o traseiro. Na minha cabeça, se eu trocar o traseiro, o dianteiro ia aguentar até o traseiro acabar de novo. Por exemplo, se eu colocasse um E10, tá? Só que o dianteiro aqui eu já tô sentindo ele não desgastou tanto, sabe? Porém, ele já tá irregular. Então assim, eu já sinto ele puxando. Eu acho que logo vai ter que trocar, tá? Então, eu falo aí que o dianteiro ele dura um pouquinho mais que o traseiro, ou até não, tá? Se eu ficasse com o traseiro mais uns 1.000 km, eu acho que ia ter que jogar o dianteiro, trocar o traseiro junto, beleza? Enfim, a minha ideia era trocar só o traseiro, e eu realmente fiz isso, né? Mas eu não queria gastar, cara, faixa aí de R$1.500 num Mitas. Não tava a fim de gastar isso só pra gastar o dianteiro. Então eu resolvi ir num pneu mais em conta e que todo mundo fala bem, que é o Kenda Big Block, tá? Então o Kenda Big Block, comparando aí, por exemplo, com o Mitas, enquanto você paga aí 1.400 ou até 1.500 no Mitas, 1.400 no Anarchy Adventure, né? O Kenda eu paguei R$630, cara. Então assim, muito em conta, tá? E o pessoal comentou que ele dura muito mais.
porque apesar dele ser um pneu bem blocado, o Kenda Big Block, ele é um pneu, não sei se ele é 50-50 ou 60-40, ele é um pneu misto meio a meio, sabe? Então ele dura um pouquinho mais. O pessoal comenta aí que ele dura coisa de 6.000, 7.000 km. Beleza? Então, certo, coloquei o Kenda. O que eu achei do Kenda? Rodei muito pouco aí, né, com ele, tá? Eu fiz alguma coisinha de off com ele, só para experimentar, nada pesado. Cara, o Kenda, como ele é um pneu mais duro, ele é um pneu que você tem que tomar um pouco de cuidado no on-road, tá? Eu já tomei alguns sustos, principalmente em área que tá molhada, tá? Ele distraciona, ele te assusta. O Mitas nunca tinha acontecido isso, tá? O Mitas, ele nunca me assustou, nem em área molhada, mas esse aqui ele já deu algum susto, já senti isso. Então essa é um dos pontos que eu colocaria. O segundo ponto é que ele é um pneu bem mais barulhento do que o Mitas, tá? Então assim, mesmo ele sendo um pneu mais voltado para on-road, ele é mais barulhento que o Mitas. Moçada, eu tava andando com a viseira aberta e entrou uma abelha, cara. Vou tentar colocar aí na imagem. Entrou uma abelha. Eu não sei se ela tava por fora ou por dentro aqui da viseira, não consegui ver, mas eu fiquei com medo, eu parei pra dar uma olhada. Acho que tava por fora, porque ela não tava mais aqui dentro. Bem que eu abri a viseira, saiu. Bom, mas enfim, vamos continuar o assunto. Bom, falando do E10, né? Então assim, por mais que ele seja um pneu mais voltado para off, ele não me assustava, cara. E o Kenda, ele assustou, tá? Outro ponto. Voltamos a falar de barulho. A gente tava falando de barulho. Eu tô aqui a 70 por hora, mais ou menos, aqui na estrada. E eu já escuto o barulho do Kenda, tá? Eu escuto ele roncando. Então eu não imaginava isso. Eu esperava aí que o Kenda fosse menos barulhento que o próprio Mitas, mas não acontece. É o contrário, tá? O Kenda, ele ronca bastante. Isso porque eu não tô com o dianteiro dele. Acho que eu vou acabar colocando o dianteiro dele, mesmo que ele ronca. Mas eu achei que ele ronca bastante e ele vibra também, tá? Então são esses dois pontos, cara. Ele é um pneu mais barato, mais em conta. É um pneu, na verdade, metade do preço dos pneus normais aí. Mas tem esse ponto, né? Eu achei, por ele ser um pneu bem misto, eu achei que ele se comportaria um pouquinho melhor no asfalto. Mas não, tá? O comportamento do E10 é melhor no asfalto, mesmo sendo pneu mais para off, né? Então aqui, ó, eu tô em quarto, ó, se eu dou uma puxada, eu já percebo que o Kenda, além de vibrar mais, ele também faz barulho, beleza? Vou acabar colocando, eu acredito que vou acabar colocando o... Cara, quase me coisou ali. Vou acabar colocando o dianteiro também. Eu acho que esse dianteiro da Mitas aqui, o E10, já não tá tão legal. E eu acho que ele já tá muito desuniforme. Então eu vou acabar colocando o Kenda dianteiro, até porque é um pneu barato, pneu bem barato. Ele vai estar aí na faixa dos R$500 o dianteiro. Então, cara, eu vou acabar experimentando. Tem gente que usa aí o par e acha bem legal. Então eu vou acabar experimentando. Apesar dessas primeiras impressões não terem sido boas, não gostei tanto do pneu, eu vou acabar colocando o par dele, até para finalizar com esses pneus. E aí depois, acabando esses pneus, eu acredito que eu vá para um pneu um pouquinho mais on, tá? Acredito aí que eu vou colocar provavelmente
se o bolso permitir, eu vou acabar colocando um Anaki Adventure, tá? Vou colocar aí na tela também qual que é. Acho que é um pneu que vai se adequar um pouquinho mais ao meu uso. Infelizmente eu não consigo fazer tanto off quanto eu gostaria. Eu gostaria de fazer bem mais off, tá? E ponto, eu testei esse pneu aqui no off, ele se comportou bem. No off ele foi bem legal. Tô usando uma calibragem mais baixa, tá? Tô usando aí, acredito que umas 4 libras mais baixa do que o que a BMW pede, né? Pro pneu original, para ele se comportar melhor até no asfalto, tá? Então aqui, ó, só pra vocês verem. Não sei se vocês vão conseguir ouvir daí, mas eu não tô nem a 80 e esse pneu tá roncando aqui na minha orelha, tá? Não é nada absurdo, não é nada assim, não dá pra usar, é ruim, mas ele faz barulho sim, tá? Faz barulho e vibra. Então, moçada, esses são os pontos que eu tenho a falar sobre os pneus que eu tive experiência nessa moto, né? E como eu falei, se adequam aí a outros modelos de moto, tá? Então, se tiver alguma dúvida aí, pode chamar, a gente conversa, beleza? Moçada, curte aí, compartilha, se inscreve no canal e um abraço, valeu!